Está com o Conversa de Eleição, todas as segundas-feiras, na Renascença. Sentamo-nos em torno da política com o socialista Fernando Medina e o social-democrata Miguel Poiares Maduro. Na última semana de campanha eleitoral para as presidenciais, a corrida a Belém passou para segundo plano. A depressão Christine arrasou a zona centro do país. Foi há quase uma semana e ainda há 147 mil pessoas sem eletricidade em casa. Estamos a gravar o programa segunda-feira às 6 da tarde. É sobre isso que vamos falar e da reação ao Governo a tudo isto. Miguel Poiares Maduro, comece por si. O Governo já anunciou medidas durante um Conselho de Ministros extraordinário, depois de um Conselho de Ministros extraordinário, para ajudar as pessoas e os empresários a reerguer o país. Este governo, a forma como reagiu a esta crise, a uma nova crise que teve de enfrentar, reagiu bem, reagiu rápido? Ponto prévio. Penso que nunca existirá preparação suficiente para uma tempestade como aquela que tivemos, que foi aparentemente a maior tempestade, pelo menos de que há registro em Portugal. Isso não quer dizer que nós não pudéssemos ter feito mais em termos de prevenção e que não pudéssemos ter feito mais em termos de resposta imediata àquilo que aconteceu. Eu não estou em condições de dizer que, ao mesmo tempo, que não foi isso que aconteceu, porque acho que ainda é cedo para fazer essa avaliação. Acho que essa avaliação deve ser feita. Acho que, aliás, o Presidente da República disse, e bem, que houve um exemplo que foi o que aconteceu também com os incêndios, que houve uma comissão independente, e penso que também seria importante, sobretudo não é até para atribuir culpas, mas para ver o que é que se pode aprender, até porque infelizmente, provavelmente, esta não vai ser a última deste tipo de tempestades, ou seja, as alterações climáticas estão a trazer alterações muito significativas, que desde fenómenos extremos de incêndios a fenómenos extremos de tempestades como esta podem passar e muito provavelmente vão passar a ser mais frequentes em Portugal. Acho que o Governo não reagiu muito bem ao nível portanto, não consigo dizer quanto ao fundo, se na reação imediata teve bem, teve mal, acho que é cedo para fazermos esse tipo de avaliação. Acho que do ponto de vista comunicacional não foi eficaz, isso foi óbvio, foi público para todos. Acho que ontem, e com as medidas de ontem e com o que seguiu a ontem, o Governo começou a recuperar e parece-me que agiu bem. Agiu bem desde logo ao nível da liderança. Acho que a atribuição da liderança da unidade de missão ao Paulo Fernandes, que foi um autarca magnífico no Fundão, e é alguém que eu conheço relativamente bem, parece, com capacidade de liderança, para funções de coordenação, como aquelas que estão ali em causa. Já agora também vi há pouco que a cara que apareceu agora a dar, digamos, a cara pelo Governo de Castro Almeida parece uma boa escolha do Primeiro-Ministro. Penso que todos os ministros é daqueles que é mais eficaz a fazer coisas, a dar resposta. Está a dizer isso por oposição à Ministra da Administração Interna? Eu conheço muito bem os dois. Ambos são pessoas com méritos, méritos de natureza distinta. E eu acho, sobretudo, que a Ministra da Administração Interna, que é uma pessoa intelectualmente muito, muito superior e que eu recomendaria para imensas funções, do ponto de vista da comunicação política, não é uma pessoa que claramente não se sente muito à vontade. E isso não deixa de ser uma componente importante do exercício de funções e ela tem tido dificuldades com isso, parece-me óbvio. Principalmente nesta fase. Mas só para concluir, acho que o Governo agiu bem, quer ao nível da liderança que atribuiu a este processo, quer ao nível do leque, da amplitude de apoios que anunciou e dos meios financeiros que mobilizou para esses apoios sociais imediatos, apoio à reconstrução, apoios a particulares, a empresas, a equipamentos públicos e também, já agora, que me parece muito importante, uma preocupação muito grande com a desburocratização e a agilização dos processos desses apoios, passando de uma lógica que era muito tradicional de obter primeiro uma verificação para um controle a posterior. Em matérias como esta, em que ainda por cima as pessoas estão em estado de desespero, têm grande dificuldade de conseguir provavelmente a própria documentação, acho que faz sentido que o Governo, embora isso implique sempre riscos adicionais, funcione numa base de dar os apoios primeiros, ter confiança nos cidadãos e depois fazer um controle e aqueles que forem mais tarde se apurar que abusaram dessa flexibilização sejam sancionados. Fernando Medina foi Ministro das Finanças.
Como é que avalia a resposta do Governo e a celeridade da resposta a esta crise? Bom, eu avalio negativamente. Comecemos pela dimensão da prevenção. Hoje é claro que havia um acesso muito grande, havia um acesso bastante partilhado à informação. Isto não é uma tempestade que apanha o país desprevenido, não apanha de forma alguma nem as entidades meteorológicas, nem de proteção civil desprevenidas, e vê-se em algumas áreas como não houve níveis de preparação adequados para uma intempérie. É evidente, eu subscrevo o que o Miguel diz, e quem já teve funções, quer como Presidente da Câmara, quer no Governo, percebe bem que não é possível, em nenhum país do mundo, e certamente nunca será em Portugal, conseguir que um evento desta natureza e desta intensidade não cause um abalo severo nas estruturas do país. Causará sempre. E também é certo que estes eventos têm tendência a tornarem-se mais recorrentes. Nós estávamos há poucos meses a falar dos problemas de água nas barragens, neste momento estamos a falar dos problemas associados às cheias que a libertação das águas das barragens podem causar. E por isso nós estamos numa época e num tempo em que infelizmente estes fenómenos se vão repetir e serem mais extremos. Precisamente por isso é que é tão importante a aprendizagem, a capacitação das entidades e os esforços relativamente à prevenção. Eu dou um exemplo. Quer dizer, eu fiquei chocado quando vi a fotografia do hangar onde estavam os F-16. Os F-16, que são equipamentos caríssimos, que agora estão em debate sobre como proceder ou não à modernização dessa esquadrilha. Nós vemos como é que estavam protegidos, não estavam. O que está a dizer é que havia previsões que justificavam a retirada desses aviões de locais onde pudessem ser afetados. Sim, mas aquilo era uma evidência, os avisos que havia, que aliás já tinham vindo para os telemóveis dos cidadãos, e por isso com mais tempo as entidades oficiais têm-nos. Deveria ter levado a um conjunto de infraestruturas mais críticas e de equipamentos passíveis de proteção, de terem outro tipo de cultura de prevenção que não existiu. Por isso, primeiro ponto, quanto à cultura da prevenção, acho que ainda temos bastante que andar e acima de tudo, sublinhar que é importante que todos os agentes do topo da cadeia de proteção civil do país, que estão no Primeiro-Ministro, ao operacional do terreno, haja a consciência plena de que mais vale sempre prevenir e aprender a prevenir, porque isto vai ser muito mais recorrente no futuro. Segunda nota, os primeiros dias a seguir ao evento. Eu acho que o Governo andou completamente desaparecido. Isto, aliás, parece um governo que não é bem um governo. Isto parece o seguinte, isto parece uma equipa que tem um líder e quando o Primeiro-Ministro intervém, está ele atento e salta ele para a liderança dos acontecimentos, a coisa faz-se. Quando ele não está, por alguma razão, não saltou na primeira hora para a liderança dos acontecimentos, nada acontece. Nós tivemos dois incógnitos secretários de Estado, né, nas primeiras larguíssimas horas das intempéries, a coordenar um processo desta natureza. E ao ponto de que o Governo andou tanto em roda livre sobre esta matéria que a Ministra da Administração Interna não se ouviu e volto a sublinhar, eu considero que a capacidade de comunicar para um Ministro não é um requisito menor da função de ser Ministro. É uma competência fundamental de quem quer ser Ministro. Já falamos disso a propósito de um colega da Ministra da Administração Interna neste nosso programa. Não está em causa, obviamente, as outras valências e valias que as pessoas possam ter, mas ocupar um cargo que é um cargo topo na governação do país exige competências próprias, e as pessoas ou têm ou não têm. Mas reparem nisto, a falta de comando foi tão grande, e o desvario do governo foi tão grande, que nós tivemos o ministro Leitão Amaro a fazer vídeos de si próprio, numa dita situation room simulada,
não é? Para mostrar, no fundo, ao país, às redes, leia-se, àqueles que ele quer mobilizar para serem os seus futuros soldados numa luta pela liderança do PSD, que ele era o homem do lema. Não era a Ministra da Administração Interna, não era o Primeiro-Ministro, não era ninguém, era ele. Mas porquê é que ele faz isto? Porque simplesmente mais ninguém estava a fazer. Isto é tudo algo que demonstra um problema, que é o Primeiro-Ministro tem ajudantes, vários deles não propriamente brilhantes ajudantes, e só funciona como governo quando o Primeiro-Ministro salta para a frente e assume, e aí começa a funcionar como governo, como neste momento aparenta estar a funcionar. Deixe-me perguntar então a Miguel Poiares Maduro se nesse erro que ainda não é possível diagnosticar nas suas palavras, mas se o governo acordou tarde ou percebeu tarde a dimensão da catástrofe, porque isto foi na madrugada, às 4 da tarde desse dia, Luís Montenegro vai à Proteção Civil e só depois é que há 2 secretários de Estado que vão a Leiria para ir ao terreno para perceber a dimensão dos estragos. Houve um erro de cálculo nesta crise? Eu tenho uma dificuldade adicional de comentar sobre isso, porque eu não estava no país, eu só cheguei no sábado à tarde e, portanto, não segui isso de próximo, portanto, tenho de ser honesto, não consigo dizer qual o grau de proximidade e de celeridade com que o Primeiro-Ministro e o Governo respondeu a essa matéria. Parece-me que há aspectos que falharam seguramente e que têm muito a ver com deficiências culturais muito mais profundas no funcionamento das nossas instituições públicas, de falta de capacitação das nossas entidades públicas. O exemplo que o Fernando deu dos F-16, e eu também vi essas fotografias, realmente é difícil de pensar porque é que não houve pelo menos a decisão de simplesmente dizer vamos deslocalizar estes, já que o hangar era daquela natureza, vamos deslocalizar estes F-16 para outra base militar que esteja menos sujeita a esse risco, porque é que ninguém dentro da estrutura militar tomou uma decisão desse género, e, portanto, significa que provavelmente não estão padronizados comportamentos de prevenção para situações de risco deste género e deviam estar. Mas já ouvimos no passado também, quando aconteceram os incêndios, aconteceram deficiências desse género, e, portanto, que indica que na nossa estrutura, na nossa administração pública, nas nossas instituições, há muito para melhorar nessa matéria. Outro exemplo de algo que me parece que continua a falhar é ao nível das comunicações, não é? O Ciresp voltou a falhar? Há certas coisas que é difícil de resolver. A parte elétrica, por exemplo, porque nós enterramos todos os cabos elétricos no país e seria desejável, mas não, o custo disso é enorme. Eu conheço, por exemplo, os Estados Unidos da América, que é um país muito mais desenvolvido, mais rico Portugal, tem muito mais problemas nesta matéria, tem estados completos, quando há tempestades destas, ficam dias, semanas, às vezes, sem eletricidade, e, portanto, penso que foram aproximadamente 5 mil quilómetros de linhas elétricas que caíram em Portugal, o que é extraordinário, portanto significa que isso vai demorar tempo, mas, por exemplo, se calhar uma das coisas que devíamos estudar e avaliar era, estavam planeadas a presença de geradores, esses geradores funcionaram bem, parece, por exemplo, ao nível das unidades de saúde isso correu bem, significa que que há instituições públicas que já incorporaram determinadas boas práticas, mas provavelmente noutras não houve, ou deviam estar preparados geradores que pudessem funcionar ao nível de localidades e ser disponibilizados. Isso seria possível, não seria possível. Outra matéria que me parece que correu mal, por exemplo, é a questão das comunicações. Continuamos com problemas sérios nessa matéria. O Ciresp parece que não dá resposta. Portanto, eu acho que se tem de repensar qual é o sistema adequado. E se é recorrente, significa que nós não estamos a aprender, não é? A Ministra da Administração Interna até tem razão na referência de que isto tem de ser um processo de aprendizagem coletiva, não basta, mas é seguramente necessário, mas parece que essa aprendizagem coletiva, pelo menos em algumas matérias, não tem funcionado, porque o Ciresp continua a ser um problema recorrente e não temos uma alternativa ou uma solução para isso. Mas isso são tudo matérias que eu acho que lá está. Acho que o Presidente da República tem razão, temos de avaliar, parece-me que é claro que em alguns casos houve problemas nessas matérias e perceber porque é que isso aconteceu e ver se realmente conseguimos melhorar. Eu acho que, por exemplo, da Comissão de Independente de Inquérito sobre os incêndios, não se resolveram todos os problemas, mas saíram medidas
que me pareceram medidas adequadas e parece-me um bom modelo a repetir nesta matéria. E devo dizer, de novo, que me parece que, provavelmente, tendo demorado algum tempo a agir, que o conjunto de medidas adotadas ontem pelo Governo e a liderança que lhes foi atribuída me dão alguma confiança que, ao nível da recuperação e da reconstrução e dos apoios aos empresários, às famílias, às pessoas, às autarquias que sofreram danos, que a resposta vai ser adequada nos próximos tempos. Fernando Medina, perguntava-lhe, fazia-lhe duas perguntas, se com aquilo que descreveu da prestação da Ministra da Administração Interna justifica uma remodelação no Governo que passasse também por aí, e se este segundo momento de apoios do Governo já vai na direção certa, estes apoios anunciados este fim de semana. Eu sobre o tema da remodelação, talvez dedicássemos um programa inteiro só a esse tema, para fazermos para eu poder fazer a minha justificação caso a caso do que é a avaliação. Sim, aqui terá de ser uma versão sintética. Pois não dá, por isso eu não o vou fazer, mas quer dizer, já exprimi o suficiente, já não é a primeira vez que nós temos uma ausência de capacidade política no Ministério da Administração Interna, flagrante, pronto, de ignorância sobre as matérias, de alinhamento sobre várias dimensões, pronto, uma enorme incapacidade em comunicar, tudo isso já vimos, temos visto em sucessivos temas, desde agora, desde o funcionamento do aeroporto, desde o sistema da AIMA que vai abaixo porque teria havido talvez uns servidores, ou como é que a ministra designou os computadores que avariaram. Quer dizer, já temos aqui o apagão, quer dizer, já temos aqui vários momentos mais do que suficientes para ter uma ideia. Eu queria só voltar um pouco atrás para ainda falarmos sobre a questão da resposta, que é a seguinte. Vamos lá ver. O Governo, e este é um padrão que já se tem repetido em múltiplos eventos, tem funções próprias, nomeadamente no âmbito da sua função executiva, tem legislação a produzir, tem de cuidar da dimensão financeira, de um conjunto de aspectos, mas tem uma função que é absolutamente central, que é comandar a administração pública. Comandar. A administração pública funciona sob tutela dos membros do Governo. Pois o nível de tutela varia consoante se trata de administração direta, indireta, setor empresarial do Estado. Mas quem tutela a administração pública é o Governo, isto é, os membros do Governo são a cabeça da administração pública. Nós temos, aliás, agora o caso nos Estados Unidos, por exemplo, que um dos secretários de Estado, aliás, é presidente de um dos principais departamentos que tem na sua tutela. E o Governo muitas vezes esquece disso, e isto do ponto de vista da operação da administração pública. Quer dizer, o Governo tenta sempre a ideia de que, bom, isto não é nada comigo, isto é quase o Estado, como se o Estado não fosse gerido pelo Governo, não é? Com que as coisas pura e simplesmente não funcionem. Por exemplo, o sistema de proteção civil no nosso país está dividido em 3 níveis. Um primeiro nível é o nível autárquico, em que o Presidente da Proteção Civil Municipal é o Presidente da Câmara. E esse nível ativa-se e é um nível de responsabilidade quando os eventos são de natureza municipal. E fazem parte integrante de um sistema que chega ao topo nacional, em que a cabeça da Proteção Civil é o Ministro da Administração Interna e, naturalmente, o Primeiro-Ministro, que para eventos desta natureza assumem um comando relativamente à operação. De eventos, por exemplo, como os incêndios, de eventos como esta tempestade que nós tivemos. Ora, sem um comando operativo muito forte desde o início, sobre todo o sistema de proteção civil, não é possível que o sistema funcione a nível nacional bem. Há inúmeras coisas que são impossíveis ao nível municipal de resolver, de articular, de coordenar. Não é possível a um autarca, como o Presidente da Câmara de Leiria, por exemplo, mobilizar as Forças Armadas para um serviço dentro do seu município, operações dentro do seu município. Por isso é que em eventos desta natureza, a própria lei determina que há um sistema de proteção civil nacional que age de forma integrada e que tem uma cabeça nacional, que é a cabeça que tem que agir sobre isto. Uhum. Ora, onde está essa cabeça? Onde esteve a liderança da Proteção Civil Nacional? Onde esteve a Ministra da Administração Interna?
onde esteve, quem fez esse papel, até aparecer o primeiro-ministro em pessoa para dar a cara e mostrar e pronunciar sobre o assunto. Nós tivemos aqui quase 2 dias em que isto não aconteceu, sobre um evento que era de natureza conhecida. Isto é impensável, isto não é possível gerir assim, porque o trabalho que os autarcas estão a fazer no terreno, que é um trabalho absolutamente extraordinário, extraordinário. Eu queria deixar aqui uma palavra de saudação e um abraço para todos os autarcas que estão no terreno, todos os responsáveis das associações humanitárias que estão integrados nos sistemas de proteção civil municipal, todos aqueles que estão a fazer um trabalho absolutamente incrível, a dar o seu melhor, mas temos que os ajudar. Eles têm que ser ajudados desde a primeira hora, porque a dimensão que isto tem é uma dimensão que não é possível. Imagine, como é que um autarca de um município, por mais importante seja uma capital de distrito, por exemplo, Leiria, pode passar sem ter uma ação coordenada relativamente à rede elétrica, relativamente a todas as ações de remoção de escombros, as ações de construção de instalações e de equipamentos provisórios, de geradores provisórios, de tudo o que seja necessário para atenuar os problemas num município e num distrito daquela dimensão. Isto só é possível com o Estado. Fica claro que... E era isso que eu queria aqui sublinhar, este aspecto, que já tem falhado muitas vezes neste Executivo, que é a capacidade de assumir de que é o Governo e cada um dos membros do Governo que manda na administração pública, por isso tem a obrigação, tem o poder, que é um dever também, de direção desses organismos. Isto é uma obrigação do Governo, exclusiva. Mais ninguém para além do Governo pode fazer. O Presidente da República não o pode fazer, os deputados não o podem fazer, ninguém o pode fazer, nem eles podem fazer por si próprios. É um poder de direção que tem a ver com as competências do Governo. Vamos também falar sobre as presidenciais, mas ligado a este tema. André Ventura e António José Seguro perderam completamente a iniciativa política, têm de reagir e vão agindo e dando ideias sobre os efeitos deste temporal e o que fariam se estivessem no Palácio de Belém. Miguel Poiares Maduro, tem havido aproveitamento político deste caso durante esta campanha? Eu devo dizer que não é fácil para qualquer um dos candidatos presidenciais, para quem quer que seja candidato presidencial ou que esteja a fazer uma campanha política no contexto de uma tragédia como esta, não ser acusado ou, por um lado, de estar ausente, de ignorar, desvalorizar aquilo que aconteceu, ou, por outro lado, de estar a tentar explorar e tirar partido político dessa tragédia. Portanto, é bastante difícil. Eu acho que António José Seguro tem pelo menos tido um registro contido, mais equilibrado, mais moderado e não fez ações como André Ventura tipicamente faz e voltou a fazer, que me parecem claramente de exploração das imagens, levando uma caixa de água, garrafas de água, que são coisas que me parece que são claramente uma forma de explorar e parece-me até que correu mal do ponto de vista político para ele, porque a própria reação das populações ou dos bombeiros, por exemplo, onde ele foi negativa, porque sentiram que poderia estar a existir esse aproveitamento. Portanto, eu acho que a melhor forma de avaliar se há ou não aproveitamento é ver a reação das populações que estão atingidas e que recebem essas visitas e essa presença dos candidatos, ou daqueles que estão diretamente envolvidos nessa campanha de dar resposta aos problemas das populações. Esse é o melhor juízo sobre se os candidatos estiveram a aproveitar-se politicamente ou estiveram a demonstrar a preocupação que eles devem demonstrar como candidatos presidenciais. E neste período conseguiu fazer uma distinção política dos dois candidatos? Acho que se voltou a ser clara a distinção política, portanto, um comportamento mais institucional, de um perfil que alguns veem mais baixo, que eu vejo como mais saudável e discreto da função presidencial nessa matéria de António José Seguro, e uma tentativa mais clara de exploração mediática do tema por parte de André Ventura. Portanto, aquilo que são, digamos que a imagem e o perfil político dos dois candidatos voltou a manifestar-se na forma como reagiram
a esta tragédia. Fernando Medina, faço-lhe a mesma pergunta, se tem havido aproveitamento político deste caso na campanha por algum dos dois candidatos. Tem, obviamente, nós temos visto, acho que perante esta tragédia, o que nós temos visto é André Ventura a tentar fazer uma capitalização de toda a situação de uma forma que é agressiva, que é insultuosa para as pessoas. As imagens de André Ventura a colocar garrafas na parte de trás de uma carrinha, como se estivesse ali numa grande ação de resolver o que quer que fosse, é ofensivo para todos aqueles que estão no terreno, os autarcas, a Proteção Civil Municipal, as corporações de bombeiros, os cidadãos, as associações, os empresários, toda a gente que se está a mobilizar no terreno para enfrentar este momento muito, muito, muito difícil, e por isso acho que é mesmo um exemplo daquilo que é André Ventura, que sempre foi André Ventura, que nunca resistiu a este tipo de ação. Espero que tenha um efeito negativo relativamente que este episódio mais pessoas o conheçam melhor sobre verdadeiramente ele é alguém que sujeita tudo, mas rigorosamente tudo na vida àquilo que venha a ser o seu ganho político. É o único critério e o único princípio que o orienta. Não há empatia com as pessoas que sofreram, não há vontade genuína de ajudar, não há intenção de fazer o bem, não há nada disso. A única coisa que ele pretende é, em todas as situações, mesmo as mais duras e violentas para as pessoas, capitalizar para si o ganho político. Eu acho que a imagem que vimos é bem exemplificativa disso mesmo. E António José Seguro, como é que reagiu perante esta necessidade de adaptar a sua campanha? Eu acho que António José Seguro, em primeiro lugar, reagiu como uma pessoa normal, uma pessoa preocupada, como um ser humano, e a primeira coisa que fez foi ligar e telefonar e dar conforto e procurar inteirar-se do que estava a passar junto dos principais responsáveis, nomeadamente na região centro. Eu acho que é particularmente notório. Então José Seguro fez um conjunto de contactos, mostrou presença, solidariedade, mas ele não chamou a comunicação social. Ele não chamou a comunicação sequer para a sala onde estava a fazer telefonemas. Que soube-se a posteriori que eu tinha feito. Não foi notícia disso, não tinha que dar notícia disso. Uma segunda dimensão que António José Seguro está a fazer é colocar-se na pele daquilo que é o papel do Presidente da República. Quer dizer, perante estas circunstâncias, o que é que o país deve fazer, o que é que é bom que faça. Aliás, o Governo, depois de ter tomado as medidas que tomou, António José Seguro veio elogiar e veio dizer, sim, estão no bom caminho, é isto que se deve fazer, e isso parece muito importante, e acho que a forma, aliás, perante uma adversidade, essa forma genuína como ele se colocou, é bom para os portugueses também o conhecem dentro de um contexto de adversidade. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma edição do Conversa de Eleição. Contou com os dois habituais comentadores do programa, Miguel Poiares Maduro, do PSD, e Fernando Medina, do PS. O apoio técnico foi da Beatriz Martel Garcia. No vídeo esteve o Ricardo Fortunato. Eu sou Tomás Anjinho Chagas. Voltamos na próxima semana. Nessa altura já teremos um novo Presidente da República eleito. Até lá, e apesar da tragédia que assola o centro do país, não se esqueçam de ir votar no próximo domingo.